Queridos irmãos, muito bom dia. Que a preciosa paz esteja na tua vida e sobre toda a tua família. Quero compartilhar uma palavra. Venha comigo. Vamos falar um pouco sobre as verdades que estão acontecendo no nosso meio. É claro que são coisas que a gente não quer que aconteça. Mas está profetizado, é bíblico. Agradecemos a Deus por sua grande e infinita misericórdia, porque a Bíblia diz em João, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo 3 e verso 16, que diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Estávamos perdidos, mas um dia, ouvindo a pregação da palavra de Deus, aceitemos a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da nossa vida. Protocolos espirituais se revelaram a nosso favor. O nosso nome foi escrito nos céus no livro da vida. Passamos de filho das trevas para filhos da luz. Passamos a ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Passamos a ser chamados filhos. Outrora não era filhos, éramos perdidos, bastardos. Mas agora somos filhos de Deus por adoção. A Ele a glória agora e para toda a eternidade. E o conselho do apóstolo Paulo para nós é esse: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Em outras palavras, ele diz que é para congregar. Mas só que os homens hoje, infelizmente, estão tomando a direção de Deus e fazendo as suas próprias leis, as suas próprias doutrinas. Por isso é que hoje o mundo gospel está perdido em dogmas espirituais. Nós vemos hoje um evangelho vendido, saturado. O evangelho do Senhor Jesus Cristo é simplesmente puro, só que os homens, não estou generalizando, não, mas uma grande maioria dos homens, dos pseudos líderes, tem tomado a direção de Deus e feito a sua própria direção, colocando normas, dogmas, preceitos, trocando os valores do Evangelho de Cristo, expondo ao povo aquilo que Cristo não expôs. Olha o que vemos: bala ungida, rosa ungida, pingente ungido, sal grosso, arruda. Em outros lugares vemos envelope do concerto, envelope da bênção, envelope do arrebatamento, envelope da ceia. Nós vemos campanha disso, campanha daquilo. O culto a Deus é simplesmente puro e simples. Jesus Cristo chegou a dizer, antes de ir para a glória, ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Onde estiver um ou dois ou três reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. O apóstolo Paulo, preocupado com o culto, ele disse para os irmãos: irmãos, o que vocês fazem quando vos ajuntam? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação. Faça-se tudo para edificação. O apóstolo Paulo não disse: tem artista em vosso meio? Tem atores em vosso meio? Não, ele não disse isso.
Mas é exatamente ao contrário daquilo que ele disse, é o que nós estamos vendo hoje. Cultos que viraram shows, holofotes, luzes, os malabarismos, danças sensuais, o evangelho coach sendo pregado. Quanto ao ministério, o que o apóstolo Paulo deixou para nós? O apóstolo Paulo disse, ele mesmo deu uns para pastores, profetas e evangelistas, querendo assim o aperfeiçoamento dos santos. Deus preparou, instituiu o ministério, querendo o aperfeiçoamento da igreja. Só que hoje nós estamos vendo é o contrário. É uma liderança vendida, fazendo negócio com o povo de Deus. Homens amantes de si mesmo, avarento, presunçoso, arrogante, soberbo, blasfemo, caluniador, amigos dos deleites deste mundo. Enquanto a Bíblia diz para todos nós que não é para ambicionar coisas altas, mas é para acomodar as humildes. A Bíblia diz, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está neles. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a soberba da vida, o que nós vemos hoje? É a liderança, a alta cúpula, aliançada com o mundo, com a política, com a politicagem. E a ambição tem dominado a mente da maioria dos líderes. E eles estão fazendo do povo de Deus negócio. Olha o que o apóstolo Pedro deixou. 2 de Pedro, capítulo 2. Falsos mestres. E também houve entre o povo falsos profetas, como também entre vós haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresia de perdição. Negarão o Senhor a quem os resgatou, trazendo sobre si repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais o nome do Senhor Jesus será blasfemado. Em outras palavras, aqui diz, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Quem foi que disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por causa das más diligências da maioria dos líderes, o evangelho caiu em descaso, em especial no nosso Brasil, na nossa nação. Os escândalos têm borbulhado. E pasmem vocês, Deus vai limpar os púlpitos dos homens maus, dos fraudulentos, dos adúlteros. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo é simples e pura. A igreja do Senhor Jesus que está na terra é a riqueza de Deus. E Deus está vendo, assistindo diariamente homens roubando a sua riqueza através do espírito da ganância, fazendo do povo de Deus negócio. Por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais de largo tempo, e não será tardia a sentença, a sua perdição não dormita.
Você, irmão, irmã, que um dia aceitou a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, devemos estar de pé com a responsabilidade de lutar para não cair. Porque a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide, para que não caia. Não se entristeça, porque os escândalos estão borbulhando. Vamos nos esforçar para continuar de pé diante de Deus. Em meio a uma geração mais perversa, e quando eu estou falando geração mais perversa, eu não estou falando do mundo, estou falando do mundo gospel, do mundo evangélico, porque nem tudo que reluz é ouro. Temos de nos esforçar para estar de pé diante de Deus 24 horas por dia. A Bíblia diz que é para estarmos de pé, vigilantes e sóbrios. Porque a riqueza da glória de Deus temos recebido pela fé, que é o Senhor Jesus Cristo. E se guardarmos a Jesus Cristo em nosso coração, em nossa vida, em uma consciência pura, o comprovante glorioso desta riqueza chegará a nós. E qual é esse comprovante? O arrebatamento da igreja, que virá para os santos de Deus, para os verdadeiros. Nós estamos no tempo final. E olha o que nós estamos vendo hoje, presenciando hoje. Coisas que a Bíblia não aprova. Na Bíblia não tem papa, não tem padre, não tem arcebispo. Na Bíblia não tem apóstola, bispa, missionário, missionária. Mas dentro da igreja hoje tem tudo isso. Como se chama a liderança da igreja, que é bíblica? O apóstolo Paulo disse, ele mesmo, quem? Jesus, ele mesmo, deu uns para apóstolos, pastores, evangelistas, presbíteros. Este é o dom eclesiástico que Deus deixou para a igreja. É bíblico cooperador, é bíblico diácono, é bíblico bispo, que é presbítero, é bíblico evangelista, é bíblico pastores, é bíblico apóstolos, mas os apóstolos bíblicos são apenas os 12 que Jesus Cristo deixou como bases da sua igreja. A grande responsabilidade hoje pesa sobre os pastores, sobre os bispos, sobre os presbíteros. Que responsabilidade é esta? Do apacentar e do doutrinar, do ensinar a igreja. A responsabilidade do pastor é apacentar, é cuidar. A responsabilidade do bispo, do presbítero, é ensinar, educar, trazer santificação através do ensino da educação espiritual. Por isso é que a Bíblia diz que o presbítero que ensina, ele é digno de duplicada honra. Uma igreja abençoada, certamente o seu dom ministerial é forte, é abençoado. Mas uma igreja fraca, uma igreja sem direção, certamente o seu dom eclesiástico está fraco, está perdido. E é o que nós vemos no tempo de hoje.
o dom eclesiástico da maioria das igrejas, estão perdidos. Perdidos através da ambição, do desejo exagerado pelo dinheiro, pela fama. E por isso estamos vendo aí, por causa da troca de valores, quando diz lá no Salmo 2 ou 3, se não me falha a memória, deixa eu ler aqui para vocês. Salmo 2 ou 3, olha o que diz. Salmo 2 ou 3. Ah, não, é o Salmo 4. Olha o que diz. Versículo 2. Filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? É o que uma multidão de líderes tem feito, convertido a glória de Deus em infâmia, convertido os valores da palavra, desvalorizando assim os valores da Bíblia Sagrada, domando o povo para ofertar, para dizimar, para pactar com dinheiro. Alguns têm pedido até o carro, a chácara. Você sabe o que está acontecendo no nosso tempo. Jesus Cristo está para voltar. Somente os puros, os verdadeiros, serão levados para a glória de Deus. Porque a grande maioria se deixaram enganar pelos falsos líderes, pelos falsos pastores. Por quê? Porque trocaram os valores da Bíblia Sagrada. Por isso estamos vendo e ouvindo hoje muitos, até líderes evangélicos, dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. É o que nós estamos vendo. E por causa dos escândalos, por causa daquilo que está acontecendo no nosso meio, no meio gospel, Deus irá fazer uma limpa nos púlpitos grandes, pessoas conhecidas descerão dos púlpitos de maneira vergonhosa, porque Deus está para dar um basta, e a sua igreja está prestes a ser levada. Por isso nós, queridos irmãos e irmãs, estamos exatamente no tempo em que o anjo disse para Jó, aliás, para Ló, escapa-te por tua vida, porque a maioria da liderança hoje está caída. Que Deus tenha misericórdia. Graça e paz da parte de Deus seja sobre todos nós agora e para toda a eternidade.